Hora de conversarmos com o nosso colaborador, o professor Antônio Delfim Neto, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Professor Delfim, bom dia. Orçamento criativo, o senhor já tinha visto isso na vida ou é novo para o senhor também, hein? Bom dia. Na verdade, o Brasil ele tem uma imaginação gigantesca. Essa lambança, porque ele é uma verdadeira lambança. É inacreditável que tenha sido aprovado. A confusão é de tal ordem que já não se exerce nenhuma análise rigorosa do que deve ser feito. Qual professor, que é a saída? Oi, desculpa, Cláudio, eu só ia perguntar para o professor emendar e perguntar qual é a saída que o professor Antônio Delfim Neto enxerga agora, já que esse é o texto que foi para as mãos do presidente da República, né, professor? Ele vai ter que fazer os vetos adequados e o Congresso mesmo vai ter que fazer a mudança. Não é possível uma lambança desse tamanho. Em abril, né, professor? Vamos falar a verdade, o orçamento em abril, né, ainda sendo discutido. É isso mesmo, Pedro. Quer dizer, você faz o orçamento no quarto ano do quarto mês do ano, já passou um quarto do ano, na verdade. E você está imaginando coisas absurdas. Cortar despesas obrigatórias, fazer é quase inconcebível. Professor, muito bom dia. Bom dia. Aqui, professor, a gente convive assim com duas versões, né? Tem a versão do governo, que acha que foi uma pegadinha da oposição, tudo isso, essa lambança, na verdade, esconde uma pegadinha para forçar o governo a inviabilizar o cumprimento pelo governo de algumas coisas, como, por exemplo, as despesas obrigatórias, o que deixaria o presidente exposto a um processo de impeachment. Essa é a versão do governo. A versão do parlamento, não é bem assim não. Aliás, o presidente da Câmara disse assim, se chegar a pedido de impeachment com base nisso, eu engaveto. No final isso tudo, professor, só atribui aqui a incompetência generalizada, inclusive do governo, de impedir, articular alguma iniciativa contra isso, ou é mesmo uma coisa destinada a produzir uma pegadinha? Não, eu acredito que é um descuido do governo. O executivo não pode abandonar e não intervir, procurar sua gente para corrigir coisas como essa. Cláudio, isso envergonha o parlamento. E a questão das emendas, hein, professor Delfim? As emendas parlamentares que muitos criticam, né? Mas para outros a gente sabe que no fundo tem ali algum sentido de existência, é uma ponte lá da região que foi trazida a ideia pelo parlamentar da região. As emendas também foram supervalorizadas no orçamento, professor? Na medida em que o executivo não toma conhecimento de como ele é processado, é evidente que cada deputado vai tentar tirar a sua opinião. Não tem jeito tão... Isso na verdade, é apenas natural. Nós estamos transformando, na verdade, o orçamento numa outra coisa. Estamos repartindo o orçamento de tal forma que ele não tem unidade. Professor Delfim, qual é a consequência prática para o país e para a economia do fato de que o orçamento 2021 não tenha sido aprovado até agora, hoje, dia 7 de abril? A consequência é que explicita para a sociedade que não há governo e também não há parlamento. Ou seja, que nós estamos, na verdade, abandonados a nós mesmos. Agora, professor, não havendo orçamento, tem algumas consequências imediatas. Por exemplo, a antecipação do 13º de pensões e aposentadorias, por exemplo, teve que ser adiado. Não tem orçamento, vai pagar como, né? É claro. Não, na verdade, quando não há orçamento, você tem que executar 1/12 do orçamento anterior. Mais nada do que isso. Ou seja, a falta de orçamento corresponde à falta de governo. Professor Delfim, mudanças no governo Jair Bolsonaro, hein? Vamos aproveitar a sua experiência aí. Um monte de ministro tomou posse ontem. O que mais me chamou a atenção foi o das relações exteriores, né? Porque a coisa estava feia.
Volta ao pragmatismo agora a nossa diplomacia? As primeiras ações já dão sinais disso? Não, eu acho o seguinte, a coisa estava muito ruim no Ministério das Relações Exteriores. Você colocar lá agora um diplomata de carreira que é tido e havido e provado que é um homem competente, que é um homem que tem a cabeça no lugar, que conhece o Itamaraty, que tem consciência da história do Itamaraty. O Brasil dispõe de um dos melhores sistemas do mundo em matéria de relações exteriores. De forma que é preciso levar a sério isso. Professor Delfim, a gente falava há pouco aqui no Jornal Gente sobre essa rodada de concessão de leilões no sul, norte e centro-oeste do país. Qual que é a expectativa do senhor e a relevância de uma ação como essa na Bolsa de Valores nesse momento econômico, professor? Eu acho que é muito importante. É um bom sinal e, no fundo, comprova a competência do nosso ministro. Professor Delfim, para a gente finalizar, hoje estamos explorando o senhor aqui. O senhor aumenta a fatura depois quando mandar para cá a conta dessa semana, hein? Ó, rapidinho, o Supremo Tribunal Federal hoje se debruça sobre esse caso, decisões antagônicas. Um ministro libera culto, outro proíbe. O que isso significa para a população e qual é o reflexo disso para a imagem do Supremo Tribunal Federal? É uma pena. O Supremo só é Supremo quando ele tem decisões majoritárias. As decisões particulares, as decisões de cada ministro só produzem confusão. O Supremo nunca devia se manifestar individualmente. O Supremo só devia se manifestar no pleno. Concordo, assina embaixo dessa emenda Delfim Neto que um dia vai ser aprovada pelo Congresso Nacional. Professor Delfim, um abraço para o senhor, viu? Até a semana que vem. Um abraço para vocês e muito obrigado.